Olá, hoje vamos conversar sobre um tema que nos foi proposto por uma colega, uma companheira de ideal espírita. É o tema ansiedade. Um tema muito natural e comum nos dias que passamos, exatamente pelo momento que toda a sociedade humana atravessa. E é importante a gente aprender, já que não somos profissionais da área da saúde humana, do psiquismo humano, somos estudiosos, iniciantes de nossa doutrina, e nos socorremos de autores como Joana de Ângeles, que tão bem preparam a humanidade para compreender os mecanismos do seu psiquismo, para compreender a necessidade de fortalecer a mente humana para o enfrentamento necessário das transições que a humanidade atravessa desde muitos anos. E é necessário enfrentar a si mesmo, enfrentar ao homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós e saber domar essas forças antagônicas que ainda habitam dentro de cada um de nós. E nada como o controle emocional, a saúde psíquica para podermos enfrentar e vencer essa batalha do homem velho diante das perspectivas de um mundo novo, de um homem renovado e transformado, cuja finalidade do Espírito é essa. E também nós socorremos de Emmanuel, esse maravilhoso autor, esse Espírito que tão bem compreende o psiquismo do Mestre Jesus, do seu Evangelho, que tão bem nos revela os tratados de luz e paz, de amor, de esperança, refletidos no Evangelho, também preparando a humanidade para a sua transformação moral, para beber esses ensinamentos e refletir a respeito do grande terapeuta de almas, o grande médico de almas, Jesus de Nazaré. Então, nos socorrendo de Joana de Ângeles e Emmanuel, inspirados pelo Mestre Jesus, nós vamos falar um pouco, conversar e aprender um pouco desses fatores de ansiedade, que está lá, como Joana de Ângeles nos apresenta no seu livro O Homem Integral, logo no primeiro capítulo, um capítulo chamado Fatores de Perturbação. E lá ela coloca a ansiedade e o medo como fatores de perturbação do homem moderno, rumo à transformação do homem integral. Então ela começa dizendo sobre a ansiedade o seguinte: não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo de sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compressão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remuneradas geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva, por outro, as ameaças de guerra constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrárias com ditadores, os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias eminentes, a catalogação de crimes e violências aterradoras, respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais, como constante ameaça contra o ser e seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Então, esse é um quadro que nos provoca ansiedade em razão das incertezas da vida. E a ansiedade é diferente de medo. O medo é um agente localizado. Você tem medo de cachorro, você tem medo de barata, você tem medo de escuro, você tem medo de lugar fechado, você tem medo de altura. Isso é um foco direcionado a essa sua emoção. É diferente de ansiedade. A ansiedade decorre de diversos fatores que o pressionam, e nesse mundo contemporâneo muito mais, porque nós somos pressionados por diversas
diversos desafios, desafios do corpo, desafios da sobrevivência, desafios da família, desafios da sociedade, desafios da pandemia, desafios de todo um contexto que nos envolve e que nos obriga a vivenciar e equilibrar o nosso papel enquanto agentes de transformação de cada um desses. Então, a ansiedade decorre de todos esses fatores que se somam e que nos pressionam em determinado momento. Daí que é natural que a gente está bonzinho, sem aparentemente sentir nada, mas o nosso inconsciente trabalha, e no nosso inconsciente todas essas forças em desalinho nos pressionam. Então, de repente, isso aflora e vem aquela sensação de angústia, de pavor, algo que nos sufocam. Aí é o que ela diz, a ansiedade tem limitações e manifestações naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude equilibrada de expectativa, ou seja, a ansiedade de uma data, de um acontecimento, de uma festa, de um encontro, é natural. Agora, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento, não apenas identificação de suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, a segurança enquanto se transita no corpo físico. Portanto, essa segurança que a gente tanto almeja, que a gente luta por ela, o que a autora espiritual nos comenta aqui é dizer que não há segurança enquanto se transita no corpo físico. Se estamos atravessando uma zona de turbulência, como é a encarnação humana, é natural que passemos pelas pressões dessa turbulência. Então, se a gente busca uma insegurança, não adianta a gente se angustiar, porque ela não existe. O que a gente tem que controlar e dominar são essas pressões diante do autoconhecimento, diante da necessidade de domar esses nossos sentimentos, não é? Então, a sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. Hoje a gente vive uma sociedade mais pressionada do que a sociedade de antes. Antes as mudanças aconteciam num largo período de tempo. Hoje as mudanças acontecem muito rapidamente. Então essas mudanças, esses paradigmas nos pressionam muito mais do que uma sociedade que vivia antigamente. O homem entrou os séculos passados, do século XIX para trás, andando de carroça, andando de burro, andando de cavalo. A partir do século XX para cá, é que o homem entrou andando de carro. E todas as transformações que o século XX para cá aconteceram, século XVIII, XIX vieram para cá, foram mudanças ciclópicas. E essas mudanças, essas pressões, pressionam o ser humano, o ser espiritual, que hoje está encarnado neste nosso planeta de expiações e provas. Então é natural essa nossa insegurança. Mas é como elas dizem aqui, são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Ou seja, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, essas são geradoras de otimismo e fé que nos proporcionam equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baste ao homem conforme se apresente. Ou seja, remédios para domar
a nossa ansiedade. E a gente conclui com o pensamento de Emmanuel, na lição 8 do livro Pão Nosso, quando ele nos analisa a frase de Paulo na primeira epístola de Pedro, 5:7, quando diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. A natureza nos ensina o tempo milenar para a construção das conquistas duradouras e permanentes no processo de evolução. Não nos inquietemos com o dia de amanhã, como nos ensina Jesus. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Não nascemos para andar ansiosos. Não viemos na categoria de trabalhadores desesperados sem remissão. Estamos aqui na categoria de trabalhadores em tarefa santificante para construir o nosso progresso. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. A cada dia uma oportunidade, a cada dia uma lição, a cada dia um campo de trabalho e de semeadura. Aproveitemos cada dia, não é? Se a criatura refletisse, mais sensatamente reconheceria o conteúdo dos serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitavelmente que as passagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. É o que Joana de Ângeles comenta e que Emmanuel fala aqui também. Indubitavelmente que as paisagens se modificarão incessantemente. Nós estamos andando num processo de mudança e as mudanças são permanentes. Se há algo constante no mundo, são as mudanças. Tudo muda, menos o amor de Deus que está diante de nós, né? Então, nós somos compelidos a enfrentar essas surpresas desagradáveis, muitas delas, não é? Decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Portanto, mas isso representa um impositivo da lei, que não nos cabe mudar. É como nos ensina Jesus, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Não somos nós que designamos o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, o que tem que mudar e o que tem que permanecer constante. É a vontade de Deus, são os desígnios do alto. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Mas olha a lição de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas, não esquecendo, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Portanto, queridos amigos, lancemos as nossas inquietudes sobre as esperanças em nosso Pai Celestial. A cada dia o seu mal. Não nos inquietemos sobre o dia de amanhã. A cada dia o seu mal. Jesus segue adiante. Então, que possamos domar as nossas sensações e os nossos sentimentos de ansiedade, naturais, como já mencionamos, mas nos fortaleçamos na fé, no amor do Cristo, que segue adiante e que sempre nos mostrará um caminho de luz, de paz e de esperança a seguirmos. Que Jesus nos abençoe e que possamos a cada dia vencer nossos medos e as nossas ansiedades rumo à consolidação do homem integral, do Filho de Deus,
que está aqui para herdar a terra. Muita paz.